Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 16, Livro do Céu, volume 1, capítulo 19. A vítima inicia a fazer o seu ofício, ligando-se às penas de Jesus Cristo, adornado com a coroa de espinhos, em reparação dos pecados, especialmente a soberba. Começa a iniciação de Luísa. Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que poderia deixar a vida. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou a fazer-se ver com a coroa de espinhos na cabeça, jorrando sangue, e dirigindo-se a mim disse: Filha, vê o que me fazem os homens. Nestes tristes tempos é tanta sua soberba que infestam todo o ar, e é tanta a peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até meu trono no empíreo. Fazem de tal modo que eles mesmos fecham a si o céu. Os miseráveis não têm olhar para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Dá-me um alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas um novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda ela era atravessada por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu a aceitava. Eu me sentia tão aniquilada, percebia tais penas pelas ofensas que lhe são feitas, que me fazia destroçar o coração, e lhe disse: Senhor, faz de mim o que queiras. E assim o fez e introduziu sobre minha cabeça e desapareceu. Quem pode dizer a dor que sentia ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça acreditava expirar. Tantas eram as dores, as picadas que percebia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás da nuca. Aqueles espinhos sentia-me penetrar até na boca, e esta se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E ficava às vezes 2, às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando de algum modo se atenuavam, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. No início, isto acontecia alguns dias sim e outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora. E depois ficava livre, só que me sentia muito débil e sofrida, na medida em que naquele estado de dormência me tinham sido comunicadas as penas. Assim ficava mais ou menos dolorida. Lembro-me também como algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, quando viam que não comia, atribuíam-na a um capricho meu, e naturalmente se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria ressentir-se disto, porque via que não era verdade o que eles diziam. Mas o Senhor não queria este ressentimento, e eis como aconteceu. Então aqui a gente já vê aqui nesse
nesse trecho aqui, a continuação, né, dessas memórias da Luísa, ela falando sobre os sofrimentos que ela já começa a experimentar ali já diretamente nela, né? Então ali o Senhor já comunica os espinhos da coroa, introduz, retira dele e introduz, porque também ela aceita, né? Ele pergunta se ela aceita sofrer, e ela tem esses, né? Ela sente as penas ali das ofensas que Jesus recebe e, portanto, o motivo da sua coroa de espinhos, principalmente a soberba. Então, o motivo maior da coroa de espinhos, de Jesus ter usado a coroa de espinho, é, em relação ao pecado da soberba, que é o pecadão, né? Que é o pecado do orgulho, que é o pecado da autossuficiência, o pecado do eu sei tudo, eu posso tudo, eu que mando, eu que dou as ordens, eu que estou à frente. Então, é esse pecado da soberba de se colocar no lugar de Deus. É o pecado em que a criatura assume o lugar de Deus na sua vida, na vida das outras pessoas, na sua realidade, no seu estado de vida. E assim, eu conheço bem esse pecado porque por muito tempo eu vivi esse pecado da soberba, assim, de tal ponto, de tal modo de viver nesse achar que pode as coisas, de chegar a ponto de desconsiderar Deus da vida. Deus, saber que Ele existe, mas não contar com Ele para nada. De só saber da existência dele, mas não considerá-lo. Eu passei por muito tempo nesse pecado, então eu fui uma das que causou muito sofrimento à cabeça de Jesus. Eu fui um daqueles espinhos agudíssimos que penetrou o seu crânio lá na crucificação e também depois, no passar do tempo, com a minha vida fora da graça, porque vivendo na soberba, numa vida que desconsidera Deus, é viver fora da graça. Então, eu posso dizer que por muito tempo eu vivi dessa forma. Então, era Deus de mim mesma, era dona da minha vontade, dona das minhas decisões. Então, por bastante tempo eu vivi dessa forma. Então, no início da minha vida, eu lembro-me que na minha infância, né, a gente é de uma família católica tradicional. Então a gente viveu, né, na igreja até o início da minha adolescência, mas é aquele vínculo de viver na igreja por tradição, né, por causa da família e tudo mais. E, e aí depois, quando, né, chega ali o início da juventude, principalmente no tempo que eu né, começo a dar uns passos por conta própria, porque a minha mãe sempre prendia muito a gente, então era muito restrito, e depois quando a gente começa a ter as asinhas liberadas, aí a gente começa a fazer tudo que a gente gostaria de fazer e era preso. Então eu assumi muito uma vida de tomar as minhas próprias decisões, de fazer aquilo que eu queria, de ir onde eu queria, de fazer tudo que eu queria. Então tenho, nossa, uma fase, não vou aqui descrever, mas eu sei que chegou a pontos extremos a minha soberba. E esse pecado da soberba, ele fere não só o crânio de Jesus ali cravando os espinhos sobre a cabeça dele, mas também a gente não percebe, mas esses espinhos também eles vão sendo introduzidos na nossa alma, invisivelmente. Então, quando a gente está vivendo nesse período de soberba, a gente não percebe que esses espinhos também estão sendo cravados na nossa alma. E quando chega o momento da gente se encontrar com uma verdade, que ela pode se dar, né, para algumas pessoas, talvez vai se dar só ali no último momento da vida. Mas no meu caso, graças a Deus, ele já aconteceu antes. Claro que eu não tive contato com toda a verdade ainda, mas conhecendo, né, voltando-se para Deus, voltando para a realidade das coisas de Deus. E sobretudo mais agora nesse tempo, conhecendo o projeto de Deus na divina vontade e as manifestações, as verdades que o livro do céu vai trazendo, essa realidade de conhecimento,
vai vindo a claridade, vai clareando as coisas, vai vindo a luz vai adentrando e as trevas vão se dissipando. E essas trevas que vão se dissipando é nós podermos olhar para as nossas misérias, para as nossas debilidades, os nossos pecados, e aí o Senhor vai colocando, nós vamos abrindo vamos abrindo aos poucos a porta ou a janela da nossa vida e o sol começa a entrar. E a luminosidade vai clareando e vai nos trazendo as informações. E, e tem pouco tempo que eu tive contato com essa realidade soberba. Então, assim, para mim era normal, né, de querer ser. E depois, quando eu me dou conta, né, Deus, através do que é uma luz de Deus mesmo que ilumina nossa inteligência, nossa alma, para fazermos enxergar, fazermos perceber essa miséria dentro de nós. E aí eu percebi, e aí eu fui revendo algumas coisas na minha vida e eu fui confirmando realmente. Né, nesse período, né, eu sou uma pessoa soberba, e era assim, uma pessoa soberba em alto grau, muito grau, um alto grau, muito. E aí, quando você se depara com essa realidade, aí você vê, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque aí começam as culpas, aí começa a aparecer as culpas, né, aparece ali a realidade do pecado e as culpas vão vindo, vão vindo, vão vindo. Só que o que é libertador nesse período, porque antes da divina vontade, as culpas elas começaram a tomar conta da minha vida, começaram a tomar conta de mim. E aí as trevas começam a voltar, porque as culpas começam a nos afundar. E só que graças a Deus, né, com a iluminação que Deus vem trazendo, com esse amor, com essa misericórdia de Deus, que vem trazendo as informações, o conhecimento, né, da sua vontade para a nossa vida, vai nos libertando dessas trevas das culpas, porque aí nós entendemos que uma vez que nós vamos dando a nossa, né, temos o firme propósito, a reta intenção de entregar a nossa vontade para Deus e não considerar mais as nossas misérias, mas nos esvaziarmos de tudo, né, buscarmos esse esvaziamento, esse nada, que é o próprio Deus, que é um trabalho do próprio Deus que vai realizando em nós. Não somos nós que fazemos esse esvaziamento, não somos nós que fazemos essa purificação, não somos nós que zeramos, que ficamos vazios, mas é uma disposição que nós temos, que precisa partir de nós, que está no nosso livre-arbítrio, de querer dar o espaço para Deus agir, para Deus trabalhar. Então, se até então eu trabalhava, se até então eu agia, se até então eu queria, se até então eu fazia, a partir de então, do conhecimento, eu passo a dar eu dou o passo de entregar na mão de Deus a direção da minha vida e deixar que Ele faça o trabalho. Então, tocar misérias, a gente continua tocando todos os dias. Mas uma coisa que é importante, que as verdades vêm nos trazendo, é que a gente não pode tirar o nosso olhar de Deus e que Ele que está fazendo o trabalho, que vai trabalhar conosco, sim, que tem a nossa parte que nós precisamos fazer, mas que o maior trabalho de todos é Ele que faz. E então isso vai libertando, vai clareando, vai iluminando a nossa alma, vai trazendo essa claridade, vai trazendo esse sol para a nossa vida e vai nos alimentando, vai alimentando a nossa alma e vai fazendo com que a gente queira mais, queira ser clareado cada vez mais, até que chegue ao ponto de nós ficarmos tão iluminados pela verdade, pela luz de Deus, e por essa luz, por esse amor, por essa misericórdia dele, da nossa alma chegar ao ponto de ficar transparente. Então, a nossa alma está nesse processo de caminhar para a transparência. Então, Jesus está trabalhando nesse processo. Então, eu posso dizer que na minha alma eu tenho a consciência de tantas coisas que já fiz, mas eu não fico mais presa. Quando eu ficava presa na culpa. Então, hoje eu conheço, né, vou tocando ainda e toco cada dia. Volta e meia estou tocando em muitas debilidades, em muita coisa ainda que precisa ser purificada, mas hoje já com essa liberdade de saber que é um trabalho que Deus está fazendo, que eu não vou ficar presa nessas misérias, mas que essas misérias elas são apresentadas para mim, elas são colocadas na minha frente para que eu veja, porque o Senhor já sabe de todas elas, o Senhor já conhece as mínimas sujeiras que existem e que existiram, que existem e que ainda estão
Mas ele vai colocando, ele vai abrindo ali, vai abrindo os espaços, vai colocando luz, clareando, e eu vou ali com ele nesse trabalho, enxergando ali. E a luz vai adentrando, e à medida que a luz entra, as trevas vão se dissipando. E esse trabalho é tão extraordinário, tão maravilhoso, que a gente não quer sair dele, mesmo que doa. Assim como a Luísa narra, que, nossa, como doeu para ela receber a coroa de espinhos nela. Claro que tudo isso, né, foi espiritual, mas ela sentia, era tão forte esse trabalho espiritual que Deus estava fazendo, que Jesus estava fazendo nela, que refletia no corpo dela. Ela vai descrever muitas vezes que as realidades dos sofrimentos que o Senhor ia impondo para ela participar das dores dele, para ela participar da paixão dele, muitas vezes ela sentia no corpo, era invisível, mas ela sentia fisicamente as dores. Tanto é que ela narra aqui que ela nem conseguia abrir a boca para comer, e a família não entendia, porque até nesse tempo, como é o livro de memórias, era bem no início, né? Ela ainda era jovenzinha, adolescente ali, saindo da adolescência, jovenzinha. Então, como ela não gostava de ir para o sítio lá, né, para o trabalho na roça que eles faziam, eles achavam que era dengo dela, que era má vontade dela, né, dela não querer comer, dela ficar ali sempre como se fosse uma doença, mas não era uma doença. Então eles achavam que era dengo, que era capricho dela. E ela sabia que não, que era um trabalho que Deus estava fazendo. Então, até nesse sofrimento, né, de conviver com a incompreensão da família, ela precisou, por muito tempo, passar por essa incompreensão, porque eles não entendiam e achavam que era capricho. Então, muitas vezes as pessoas também vão achar, em relação a nós, muitas atitudes que às vezes a gente pode tomar, muitas coisas que vão acontecendo conosco, pode achar que é capricho nosso, mas a gente ter essa informação na mente, que é um trabalho que Deus está fazendo, aí a gente fica em paz. Então, aí os sofrimentos vêm, as coisas vêm, e à medida que essa purificação vai acontecendo, ela passa a um ponto já de não ser mais uma purificação, mas vai chegar a um ponto que ela vai ser expiatório. Já vai ser os sofrimentos, né, do próprio Jesus, já não vai ser mais para fazer a limpeza em nós, mas ali mesmo para poder Deus viver e receber as ofensas através de nós. Nós vamos ser esse filtro ali que vai estar recebendo todas as ofensas, todos os pecados do ser humano, para ir aplacando essa justiça. Então, a Luísa foi essa alma vítima que aceitou passar por esse processo, viveu essa vida, e nós somos essas cópias dela que vamos também viver na nossa vida, no nosso estado, na nossa realidade, na individualidade, no cotidiano de cada um, na vida de cada um com a sua história, cada um com uma realidade própria, individual de cada um, vai viver essas coisas, essas realidades que o Senhor vai trazendo e vai trabalhando conosco. Então, é importante entender isso e ir acompanhando e vivendo esse processo gradativamente, dia após dia, sem querer acelerar o processo, deixar que Deus trabalhe, deixar que Deus faça, e aceitando tudo que Ele vai nos trazendo, tudo que Ele vai nos dispondo da nossa vida. Isso é tão importante, e sempre manter os olhos fixos nele, nunca nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, e muito menos em nós mesmos. Nunca olhar para nós, mas sempre para Ele. Amém, Fiat.